Agora são 8h30. Vamos falar agora sobre os 3 anos da tragédia de Brumadinho, Minas Gerais. A empresa Tudsud é acusada de negligência em relação aos padrões de verificação de segurança da barragem do Córrego do Feijão, atestando sua estabilidade 4 meses antes do seu rompimento. Como consequência, o crime acabou com a vida de 272 pessoas, atingiu milhares de casas da região, provocando aí uma inundação com cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos. Aqui em São Paulo, vai ter um ato daqui a pouquinho, às 9 da manhã, na unidade da Tudsud, em Moema, na Avenida Aratãs, 754, em Moema, São Paulo. Mas vamos falar agora com o Tiago Alves, ele que é integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Tiago, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham para esse jornal. Estamos aqui falando de Belo Horizonte. Muito bem. Tiago, me fala sobre a responsabilização dessa empresa, né? Tudsud é importante para se fazer justiça nesse caso aí de Brumadinho? Sem dúvida alguma, a Tudsud é uma das responsáveis pelo que aconteceu, né? Que nós, na nossa linguagem de denúncia, nós com certeza podemos afirmar de que foi um crime perfeitamente evitável e que tem características de um desastre tecnológico, com responsáveis que têm CPF e CNPJ, né? Inclusive CNPJ internacional. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a Tudsud, que deve ser responsabilizada, visto que ela, teoricamente, é uma das maiores empresas do mundo em segurança de barragem. Quero lembrar de que o fato de uma grande barragem, uma pequena estrutura, o que for, ser considerada segura em Minas Gerais não é nenhuma garantia. Tanto a barragem do Córrego do Feijão quanto a barragem de Fundão e Mariana eram exemplo de segurança, sobretudo a Fundão e Mariana, onde a Samarco dava aulas de segurança para as outras mineradoras. Então, infelizmente, esse grau de estabilidade ele não é seguro. Para nós mineiros não existe segurança na mineração. E o último exemplo, mais recente, é o da Valorec, que se rompeu sobre BBR-040 aqui na região metropolitana de BH, e que, por sorte, não vitimou os motoristas da 040, mas provocou a morte de 5 pessoas que tiveram que desviar do curso dessa barragem rompida e foram atingidas em Brumadinho por um barranco. Vejam, e essa é uma barragem considerada segura até então. O que você está falando a respeito, recentemente, por conta das fortes chuvas, não é isso, Tiago? Isso, as fortes chuvas foram, digamos, um elemento que acelerou algumas situações. Mas chuvas, apesar dos extremos climáticos que nós estamos vivendo, isso no mundo inteiro, apesar disso, essa época, entre outubro e março, é época de chuva. Todo mundo sabe disso, essa é uma previsão. Então, as estruturas de barramento, sobretudo da mineração, elas deveriam estar necessariamente preparadas para esse contexto, digamos, natural de chuvas nessa época. Então, não são as chuvas que explicam todos os problemas, nem com barragens e com enchentes em Minas Gerais, como é o caso da Valorec, em que uma pilha de estéreo, uma pilha, digamos, de rejeito seco, entre aspas, caiu sobre a estrutura e fez ela transbordar sobre a 040. Esse tipo de acidente, vamos dizer assim, entre aspas, ele é previsível, considerando essa época. Então, aqui tem uma discussão longa sobre segurança de barragem em Minas Gerais. E como estão as famílias, né, que foram atingidas por essa tragédia aí, por esse crime, né, em Brumadinho? E fala também das empresas, né, responsáveis por isso. A gente falou que Tudsud, mas enfim, não só ela, né, outras também. E como é que está a situação dessas famílias, hein, Tiago? Bom, hoje, 25 de janeiro, nós completamos 3 anos do crime, né? É um marco de luta, um marco de denúncia. E neste ano, especialmente, além da denúncia geral da falta de reparação do crime, dos desdobramentos crescentes desde 2019,
do impacto humano, em torno de 272 pessoas que morreram, algumas dessas ainda não tiveram direito de enterrar os seus parentes, amigos. Além desse aspecto que permanece, nós temos o problema das enchentes deste ano, que nós podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que atualiza e expande o crime da Vale na região da Bacia do Paraopeba. Então, as milhares de pessoas em Brumadinho, São José de Bicas, Juatuba, etc., naquela região, considerada, digamos, da zona quente, assim, do crime, que não é só Brumadinho, né, cidades que estão abaixo, parte ali da cidade de Betim, Citrolândia, que está na beira do rio, milhares de pessoas foram atingidas novamente pelo rejeito da mineração, que subiu depois da enchente. Chuva e enchente, como eu falei, não são novidades em Minas Gerais, sobretudo nessa época. Agora, o que nós vimos este ano, especialmente, foi a subida de rejeito, e muito rejeito. O MAB fez muito registro em foto e vídeo, depoimentos, da destruição que esse rejeito causou em locais em que o rompimento anterior de 2019 não tinha causado. Então, isso atingiu mais pessoas em regiões antes não atingidas, ou não atingidas dessa forma. E, além da destruição do dano material causado a essas milhares de pessoas, nós temos um problema que é central nessa discussão, que é a saúde. Milhares de pessoas tendo contato com água contaminada dentro de casa, e os problemas se provam nas manchas de pele, etc., que nós estamos vendo em todos os lugares, manchas e problemas diversos, numa escala muito maior do que antes, do que há um mês atrás, por exemplo. Mas o destaque é a poeira da mineração, que agora atinge outras milhares de pessoas. Todas essas pessoas, ou a grande maioria, estão limpando as próprias casas, eles mesmos, de maneira manual, sem equipamentos, ou sem máscaras adequadas, etc. Isto é um dado muito importante para denunciar a extensão do crime e como que as chuvas, enchentes e os rompimentos vão piorando a vida dos atingidos e gerando novos danos. Esse contexto nós também temos na Bacia do Rio Doce, da mesma forma com as cheias dos rios, mas um destaque para o Paraopeba, em que as cheias foram muito grandes e com muito rejeito. Então, a situação dos atingidos 3 anos depois passa por isso, passa por esse dado e por essa denúncia. Exato, e o papel aí das autoridades, né, do governo do estado, enfim, as empresas, elas continuam negligenciando aí o processo de segurança, mas são fornecidos certificados, né, enfim, sem considerar os verdadeiros riscos para facilitar aí a extração do minério? Aqui em Minas Gerais, nós podemos afirmar com clareza de que nós temos um governo de extrema-direita, extremamente alinhado ao perfil de governo e aos interesses do governo Bolsonaro. Então, eu preciso dizer isso para entender a postura do governo diante disso, né? Todos os governos em Minas, todos, e aí historicamente o PSDB, inclusive, facilitou muito o processo de licenciamento ambiental, inclusive que provocou, mais tarde, em 2015, o rompimento da Rádio de Fundão em Mariana. Agora, esse ponto de discussão do governo, sem dúvida alguma, esse governo, ele boicotou as leis que foram aprovadas. As leis que foram aprovadas. Isso é muito importante afirmar. Então, foi aprovada aliás, foi aprovada e sancionada, por exemplo, a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que foi uma conquista histórica dos atingidos, muito importante em Minas Gerais, fruto de mobilização por causa do rompimento em 2015, que foi aprovada logo depois do rompimento em Brumadinho. Infelizmente, teve que acontecer um outro crime para a lei avançar. O governador sancionou essa lei em 25 de fevereiro de 2019, e o governo veio atuando para flexibilizar as regras da própria lei. Por exemplo, a lei criada por esse movimento e aprovada pelos deputados de Minas Gerais proíbe construção de barragens a menos de 10 quilômetros de algum tipo de aglomeração, seja rural, seja urbana. E essa distância mínima pode chegar a 25 quilômetros. O governo do estado ele veio desmontando e flexibilizando
esses critérios. A Lei Marginal Nunca Mais, que até hoje vários pontos não foram regulamentados, e o governo do Estado tenta assumir o papel dos deputados nessa regulamentação. Além do boicote contra a lei ambiental em Minas Gerais, nós temos Oi, Tiago, pode continuar. Parece que paralisou um pouquinho aí, congelou um pouquinho a sua imagem, mas eu estou escutando a sua voz. Sim, desculpe aqui. Bom, então, além desse elemento, o governo Zema ele trabalha para criminalizar a luta social. Então, em plenas enchentes em Minas Gerais, em plenos problemas com barragem recente, agora em janeiro, o governador disse que a culpa da falta de energia, ou dos problemas hídricos do Brasil, tem a ver com os ambientalistas que questionam a construção de barragem. A culpa é dos ambientalistas por denunciar os problemas. Ele cita, por exemplo, a barragem de Belo Monte como exemplo. Ele ataca o ambientalista, os ambientalistas e as organizações. Ele falou isso para um campo grande de ativistas, de movimentos, mas sem dúvida nenhuma o MAB está nesse centro, porque o tema do MAB é este, há muito tempo discutindo este tema dos direitos atingidos e de como as barragens causam impacto, danos diversos onde são instaladas em muitos aspectos. Então, o governo estadual, ele atua na luta ideológica, que na nossa avaliação é um discurso de ódio, para ir tirando a atenção do que é central, enquanto ele vai passando o que interessa para as mineradoras. Aqui em Minas Gerais, o governo Zema tem uma aliança muito nítida com os interesses das empresas, tanto no sentido econômico, digamos, como no sentido ideológico, isso sem dúvida. Exato. Agora, se a gente fosse comparar, né, em relação ao que acontece no exterior, enfim, as exigências internacionais, aqui, no caso em Minas Gerais, em outros lugares do Brasil, você vê que não são cumpridas essas exigências, Tiago? Bom, isso tudo tem a ver com o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, né? Então, nesse processo neocolonizador, no final do século XX, início do século XXI, o Brasil ficou esse papel de ser esse celeiro do mundo, digamos assim, não só de alimento que é exportado, mas dos minérios. Então, existe uma atuação muito forte do imperialismo e das grandes empresas internacionais no Brasil, de maneira muito organizada, para ir desconstruindo a legislação ou para construir legislações que facilitem a vida delas, né, que facilitem a exploração. Isso é muito nítido. Por isso que em outros países o sentido é inverso. O sentido é inverso. A lei fica mais firme, impede crimes dessa natureza, etc. E essas empresas vão migrando para o Brasil, para outros países pobres, digamos assim, entre aspas, para fazer isso. E encontra aqui no Brasil uma classe dominante e governos que se comprometem com essa lógica, que é uma lógica extremamente perversa para as pessoas, para os trabalhadores, para o meio ambiente e para a economia, que gera uma economia extremamente dependente, que está baseada também nessa legislação frágil. Um outro aspecto é a impunidade, que provavelmente em outros países ou outros sistemas de justiça internacionais, nós não veríamos a impunidade que nós vemos no caso da barragem Mariana, em que ninguém foi preso e o processo foi extinto na Justiça Federal, e a impunidade no caso de Brumadinho, em que uma questão burocrática do processo fez o processo criminal voltar praticamente à estaca zero e para a Justiça Federal, quase 3 anos depois. Isso é talvez impensável em outros sistemas de justiça, em que, no mínimo, a lei é aplicada. Nós temos casos, por exemplo, na Ásia, em que prédios que caíram em decorrência de terremotos, os prédios caíram, o dono foi preso, porque ele teria que ter construído aquele prédio considerando o risco de terremoto naquela região. Foi preso, com base na lei daquele país. Aqui é claro que nós não estamos dizendo que só a prisão representa punição, né? Não é isso é insuficiente. Mas é uma sinalização de que quem faz isso pode sim ser privado de liberdade, e não só liberdade individual, mas de, inclusive,
mesmo depois de estar nesse contexto de crime, ainda assumir chefias de empresa, ainda serem promovidos em suas funções, ter acesso a cargos públicos, como se nada tivesse acontecido, né? Que é o que nós vimos, tanto no Brumadinho como no caso de Mariana. Exato. Agora, Tiago, é importante aí também que a reparação, né, que haja reparação integral de toda a população atingida pelo crime, e isso ainda realmente não aconteceu. E também a recuperação de toda a bacia, não é isso? Daí do Rio Paraopeba. Como é que está também essa questão ambiental e essa reparação das pessoas? Sem dúvida alguma, essa luta por reparação integral, como necessariamente uma luta de longo prazo, é o que vai mobilizando o aspecto da luta econômica, vamos dizer assim, da luta dos direitos do dia a dia, das emergências, inclusive novas emergências que vão sendo criadas. Então, não existe como fazer debate sobre reparação integral sem considerar, por exemplo, os danos das enchentes dessa semana, né? Enfim, desse mês aqui na região, sobretudo no Paraopeba. Então, essas novas emergências precisam ser enfrentadas num processo de reparação integral. Nós precisamos garantir uma indenização individual justa, mas um processo coletivo de compensação financeira e de ações de longo prazo que retomem trabalho e renda. Essa aqui é uma luta de longo prazo que vai sendo boicotada pelas mineradoras, priorizando a judicialização do debate, que é fortíssimo na Bacia do Rio Doce, praticamente todo o processo está judicializado, o que induz e facilita o processo individual. Quando você apenas individualiza a reparação, não se chega à reparação integral. É impossível, vista a complexidade dos danos, né? Tem aqui um aspecto ambiental que eu diria que talvez em termos financeiros é o mais caro, e é o que as empresas mais investem para controlar o estudo sobre os danos, ou os estudos, e como que vai ser esse investimento. Então, na Bacia do Rio Doce, não houve essa reparação ambiental, é só a gente viajar pelas comunidades. Nós vamos ver isso, porque a reparação integral não é só ter verde na beira do rio, que é o que a Renova e a Vale muito anunciam no Rio Doce. É a recuperação da condição humana e, digamos, animal, enfim, no sentido amplo, nessa região. Como é que a vida vai se reproduzir nessa região? Essa pergunta tem que ser respondida. Para a reparação integral, nós também temos que afirmar que nós temos o direito à não repetição. Um aspecto mais de longo prazo, um aspecto talvez mais abstrato, mas ao mesmo tempo muito concreto. Nós não queremos novos crimes. Isso é muito importante. Isso passa por um debate político muito grande do movimento na sua própria base, mas com a sociedade e com as instituições. Por isso a luta do MAP para a efetivação de fato da lei Mar de Lama Nunca Mais, da política estadual dos direitos atingidos por barragens, a PEAB, aqui em Minas Gerais, e da política nacional dos direitos dos atingidos por barragens, para se ter marcos legais básicos, mínimos, para os atingidos fazerem a luta. Não só os atingidos organizados no MAB, mas toda a sociedade brasileira terem esse marco, né? E um dos objetivos disso é não ter repetição de crime. Parece uma coisa óbvia dizer isso, mas para nós, especialmente em Minas Gerais, em que os riscos são constantes, essa é uma pauta muito importante. Muito bem. Tiago, eu agradeço aqui a sua participação, forte abraço para você, nossa solidariedade aí ao povo mineiro, ao povo que está ainda em Brumadinho, sofrendo as consequências todas, e enfim, e outros moradores também do estado que sofrem, né, com esse descaso, né, do governo do estado em relação enfim, a essa população e também as empresas, né, Tiago? Agradeço demais você, um forte abraço. A gente ficou aqui com a câmera um pouco congelada, mas a sua voz permaneceu e a comunicação foi feita. Muitíssimo obrigada, Tiago. Forte abraço, viu? Desculpe as interferências aqui da tecnologia. Muito obrigado por esses fatos. É que hoje é um dia de luta para os atingidos no Brasil inteiro. Vamos ter o ato em São Paulo, um ato em outros lugares do país, no Ceará, e estamos também em luta hoje em Brumadinho, um dia de luto, um dia de dor pelas perdas, mas também um dia
de muita luta, né? E é o que nós seguimos juntos. Muito obrigado. Muito obrigada. Tiago Alves, integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.